Olá pessoal, aula de hoje então a prof vai explicar o teorema fundamental da álgebra. Toda equação algébrica P de x igual a zero de grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Decomposição em fatores do primeiro grau. Com o auxílio do teorema fundamental da álgebra, podemos ver que os polinômios de grau n maior ou igual a 1 pode ser decomposto em um produto de fatores do primeiro grau. Então, todo polinômio P de x igual a n vezes x elevado na n, mais a n menos 1 vezes x elevado na n menos 1, mais pontinho, 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 a2 vezes x ao quadrado, mais a1 vezes x mais a0, pode ser escrito na forma fatorada. Então, aqui está a nossa forma fatorada, tá? P de x igual a n, entre parênteses, x menos o x1, vezes, entre parênteses, x menos o x2, vezes, entre parênteses, x menos o x3, e assim sucessivamente, x menos o xn, em que o x1, x2, x3, enfim, xn, são as raízes de P de x, ou seja, as raízes do nosso polinômio. Então, vamos ver agora alguns exemplos. Exemplo 1. Considerando, o polinômio aqui, 2x ao cubo menos 8x ao quadrado menos 2x mais 8, cujas raízes são x1 menos 1, x2, 1, x3, 4. Nós vamos colocar agora aqui na forma fatorada, que é o P de x igual a n, o x menos o x1, o x menos o x2 e o x menos o x3. Temos essas três raízes, certo? Então, esse AN aqui vai ser o coeficiente de maior grau do polinômio dado, que no caso é esse. De maior grau, x ao cubo. Então, o coeficiente é 2. Então, a primeira parte aqui da nossa forma fatorada é o 2. Depois, o x1 quem é? Menos 1. Menos com menos, mais 1. Então, x mais 1. E o x2? 1. Mais 1 menos, com menos da fórmula, menos 1. Então, x menos 1. O x3, 4. Mais 4 com menos da fórmula, menos 4. Então, temos aqui a forma fatorada deste polinômio aqui, certo? Exemplo 2. Então, nós temos aqui colocar o polinômio P de x, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6, na forma fatorada, e sabendo que uma raiz é o número 1. Bom, nós temos que descobrir as outras raízes, e para isso nós temos a primeira, então nós vamos usar o brioche de Ruffini, que nós já vimos anteriormente como resolver. Então, nós temos aqui a primeira raiz, que é 1, eu vou copiar então os coeficientes do meu polinômio, que é 1, 4, 1 e menos 6, estão aqui. Vou copiar o primeiro, que é 1, e vou multiplicar a raiz que foi dada por esse coeficiente aqui do polinômio. Então, 1 vezes 1 e somo com o outro de cima, certo? Então, 1 vezes 1, 1 mais 4, 5. 1 vezes o 5, 5 mais 1, 6. 1 vezes o 6, 6. Menos 6, 0. Aqui está o resto, o R de x. E aqui está o meu coeficiente. Como era um polinômio de terceiro grau, ele ficou, então, um polinômio de segundo grau, que ficou x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Então, agora nós vamos aplicar a Bhaskara, que o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, Aqui a prof fez pelo delta. Vocês podem usar também a soma e o produto como queiram. Aqui eu tenho o b, então, 5 ao quadrado vai dar 25, menos 4 que multiplica o 1, que é o a, e multiplica o c, que é o 6. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Meu delta é 1. Vamos ver o x', então, a primeira raiz. Então, eu tenho, menos b, então, menos o b, mais aqui, então, vai ficar menos 5. Mais a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 5 mais 1, dividido por 2. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. E o x duas linhas é
a mesma fórmula, só que vai mudar aqui o sinal, né? Então, vai ficar menos 5 menos 1 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as raízes aqui que nós temos é 1, menos 2 e menos 3, certo? Então, na forma fatorada, nós vamos dar a sequência aqui. A primeira raiz foi 1, a segunda raiz, o menos 2, e a terceira raiz, o menos 3. Então, vamos aqui. Quem é o meu AN? O termo de maior grau, então o coeficiente do termo de maior grau é 1. Então, 1, x menos o x1. Quem é o x1? 1. Menos com mais, menos 1. x2 menos x2 com menos, vai ficar mais 2. Então, x mais 2. O x menos o x3. O x3 é menos 3. Então, menos com menos, mais 3. Aqui está a nossa forma fatorada. Exemplo 3. Temos aqui, então, como resolver essa forma fatorada aqui. Resolver a equação P de x igual a x na quarta mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6, sabendo que o 1 e o menos 3 são as raízes. Então, nós vamos fazer também para o brioche de Ruffini. Então, temos aqui o 1, né? E os coeficientes do meu polinômio, que é 1, 1, menos 7, menos 1 e 6. Estão aqui. 1, 1, menos 7, menos 1 e 6. Então, eu copio o primeiro termo, multiplico e somo o de cima, como manda o sinal, né? 1 vezes 1, 1, mais 1, 2. 1 vezes o 2, 2, menos 7, menos 5. 1 vezes menos 5, menos 5, menos 1, menos 6. 1 vezes o menos 6, menos 6, mais 6, 0. Então, temos aqui o resto, 0. E o coeficiente está aqui, o polinômio está aqui. Como era de quarto grau, fomos para terceiro grau. Então, nós temos aqui x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. A segunda raiz é menos 13, então está aqui. Vamos copiando o primeiro, então, né? 1, 2, menos 5 e menos 6. Estão todos aqui. Então, copio 1, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1, mais 3, menos 5, menos 2. Menos 3 vezes menos 2, mais 6, menos 6, 0. Então, eu tenho aqui o outro polinômio, que ficou grau 3, agora grau 2, x ao quadrado, menos x, menos 2 igual a 0. E tenho aqui a equação do segundo grau, tá? Que nós vamos resolver agora. Então, eu tenho que o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu b é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Então, tenho aqui 1 mais, menos com menos, né? Vai dar mais, 4 vezes 1 vezes o 2, 8. 1 mais 8, 9. Então, vamos ver a primeira raiz aqui, que é menos o b. Então, menos, com menos daqui vai ficar mais 1. Mais raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes o a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. X duas linhas, então eu tenho 1 menos o 3, dividido por 2. Então, 1 menos o 3, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aqui, nós conseguimos resolver esse polinômio de quarto grau, descobrindo as outras raízes. Então, nós vamos colocar agora a solução, que é as raízes, em ordem crescente. Então, eu tenho aqui menos 3, menos 1, 1 e 2, certo? Então, a solução é menos 3, né? Que nós temos aqui. O menos 1, que foi o que nós achamos aqui. O 1, que foi dado. E o 2, a outra raiz, tá? Então, a solução está aqui. Exemplo 4. Determinar o polinômio de terceiro grau, cujas raízes são menos 1, menos 3i e 3i,
sendo o coeficiente de x ao quadrado de x ao cubo igual a 2. Então, aqui vimos aqui as raízes complexas, né? Então, como foram dadas as raízes aqui, nós vamos aplicar dentro da forma fatorada, para nós descobrir esse polinômio, tá? Então, nós temos aqui, quem é o AN? O coeficiente de maior grau do polinômio, né? Quem é o coeficiente de maior grau? Está dizendo que é de terceiro grau. Então, se é de terceiro grau e o coeficiente é 2, então esse AN é 2. Temos aqui o x1 menos 1, menos com menos, mais 1. x2 menos 3i, com menos, mais 3i. x3 mais e menos, menos 3i. Então, nós temos aqui agora que resolver, né? Aplicando um chuveirinho, certo, pessoal? Então, aqui, ó, vamos primeiro eliminar essa primeira parte aqui. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2, certo? Copiamos aqui e agora nós vamos fazer chuveirinho dessas duas partes. Então, temos aqui 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3i, 6i. 6xi. 2 vezes o x, 2x. 2 vezes 3i, 6i. E aí, nós vamos multiplicar por terceiro parênteses. Então, nós vamos ficar aqui, 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos 3i, menos 6x ao quadrado i. 6xi vezes x, mais 6x ao quadrado i. 2x vezes x, 6xi vezes menos 3i, vai dar menos 18xi ao quadrado. Agora sim, 2x vezes o x, 2x ao quadrado. 2x menos o 3i, menos 6xi. 6i vezes x, 6xi. 6i vezes menos 3i, menos 18i ao quadrado. Agora, nós vamos ver se tem semelhantes e fazer alguns ajustes aqui, né? Substituir o i ao quadrado, que nós já sabemos que é menos 1 lá dos números complexos. Então, aqui, 2x ao cubo menos 6x ao quadrado i mais 6x ao quadrado i são cancelamentos, né? Que vai dar zero. Menos 18x ao quadrado, o i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 que multiplica menos 18x vai ficar mais 18x. Mais 2x ao quadrado, que eu não tenho nenhum elemento, eu vou copiar. Menos 6xi mais 6xi, cancelamento, vai dar zero, né? E o i ao quadrado aqui é menos 1 que multiplica menos 18, mais 18. Então, eu tenho aqui, vamos colocar agora em ordem, né, do polinômio. Então, 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 18x mais 18. Aqui está o polinômio, que nós descobrimos através da substituição das raízes na forma fatorada. Certo, pessoal? Após essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Um beijão da prof e uma boa aula!